E olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao Chá da Tarde Seguro. Mais um domingo, diversão. E hoje temos invasão aqui no Chá da Tarde Seguro. Preciso de um efeito de Invadimos o espaço. Preciso de um efeito de palmas aqui, cada dia é uma necessidade diferente. Gabi, prazerzão ter você aqui com a gente, satisfação total. Se apresente aí para a nossa galera, para o nosso público, fala aí um pouquinho de você, de onde vim, de onde surgi, como cheguei aqui nessa quebrada. Dê um boa tarde aí para a nossa audiência. Como eu invadi o teu estúdio, né? Oh, exatamente, ó, Fizemos tá um vendo? processo de Quem hackinagem aqui. diz quem diz que pessoas de Blue Team não invadem, estavam totalmente errados, hã. Muito pelo contrário, né? Acho que hoje em dia aí, depois talvez a gente discuta sobre isso, mas acho que eu tenho visto hoje em dia muita gente de red, sim, da ofensiva vindo pra defesa, né? Já tem Opa, uma senhora estrutura, né? Uma base promissora aí, fica até mais fácil. caramba, Mas nossa, já enfim, já já começamos com polêmica já. vamos mudar o assunto, vamos mudar o assunto, vamos falar sobre profissão. Vamos fazer o tudum aqui, assim, ó, tudum. Ai, ai. Mas vamos lá. Bom, Diva, primeiro, obrigada a todo mundo que está assistindo, né? Que seja agora, seja depois. A gente sabe que a gente vê muita coisa depois, né? Gravada. Com certeza. Mas domingueira, né? Um dia bom, chuvinha. Não sei onde vocês estão aí, mas chovendo. Bom tempo para um cafezinho. Eu sou a Gabriela, para quem não me conhece, trabalho na parte de Blue Team, né? Atuo aí nessa questão mais de projetos, na questão mais de arquitetura de Blue Team. A gente se conheceu, acho que nos eventos, né? Em algum evento da vida, algum evento louco, assim, em algum país estranho, a gente devia estar vendo palestras e ouvindo pessoas estranhas falarem, a gente se conheceu. Mas faço algumas palestras aí, né? Tento compartilhar o conteúdo. Eu sou super a favor, na verdade, de você deixar um legado, né? Eu acho que essa questão de você passar para os outros o que você sabe é muito importante. Eu sempre fui muito fã de quem faz live, quem tem canal, quem tem podcast. Hoje em dia acho que a gente já tem algo mais estruturado, assim, mas há pouco tempo atrás a maior parte do nosso conteúdo era tudo em inglês. Então, hoje não, hoje você já consegue olhar para a comunidade brasileira e já consegue ver muita gente formando, muita gente compartilhando, muita gente ajudando, né? Os eventos têm ganhado muita força, então isso tem sido bem legal, assim. E o que eu consigo, eu tento ajudar ali com uma invasão ou outra, a gente vai ajudando a trazer mais conteúdo. Oh, fantástico, boas-vindas aqui ao Chá da Tarde Seguro. Nossa primeira convidada, gente, olha só que coisa, olha só que loucura, né, então, pô, feliz demais de ter você aqui, né, o que você falou também, a gente se conheceu nos eventos aí na Vida Louca, aí palestrando em algum lugar, provavelmente, eu realmente não lembro onde a gente se conheceu, Eu também não. não veio, foi por aí, né. Foi um desses. Num desses aí, Talvez na foi por Argentina, talvez no Brasil, talvez. não sabemos exatamente em que país, em qual fuso horário, né, mas foi por aí. Então, eu também acredito bastante, né, nessa questão que você falou de trazer conteúdo, de ter conteúdo em português, né, para a comunidade, para o pessoal poder aprender e deslanchar e poder melhorar sempre. E aí, que você trouxe aí pra gente brincar O que a gente vai hoje? falar hoje, né? Do que a gente vai falar hoje? Em qual aventura em quais mares vamos navegar hoje, ó Gabriela Salles? A gente vai falar um pouquinho de um assunto
Pô, não é um assunto tão hypado quanto inteligência artificial, eu acho. Acho que inteligência artificial tá ganhando de todos, né? Tá Não existe assunto mais hypado, realmente. não existe. Mas a gente vai falar de um tema que eu acho legal, que é um tema um pouquinho mais técnico. Geralmente a gente faz palestras mais para o lado de software, né? Soft skill ali. Hoje a gente vai mais para o lado hard. Então hoje a gente vai Uhum. falar sobre ferramentas. E aí, mais especificamente, ferramentas da Microsoft. A gente estava até comentando ali, né? A questão das nuvens. Se a gente pensa em grandes empresas, a gente sabe que grandes empresas já possuem, no mínimo, um ambiente híbrido. No mínimo, não. Eu acho que todas já possuem um ambiente híbrido, né? Acho que pouquíssimas grandes empresas já estão totalmente na nuvem. E eu acho que quase nenhuma deve estar totalmente on-premise. É, Né? eu Então, acho que esse cenário totalmente on-premises já já era, é né? coisa do passado já. Ou, assim, o que eu já vi são empresas bem pequenas, né? Uhum. Então, assim, empresa de bairro ali, uma coisa menorzinha, que aí sim pode ser que tenha tudo local ali, coisinhas, enfim, né? Mas no geral, um ambiente híbrido. E aí, quando a gente fala de nuvem, a gente tem aí, acho que pelo menos 3 grandes players no mercado, né? Então a gente pode falar de Microsoft, pode falar de Google e pode falar de AWS. Três nuvens muito fortes no mercado, mas quando a gente fala de todo, aí eu acho que a Microsoft acaba saindo na frente. Lógico, a Google, por exemplo, se a gente for olhar para a questão de container, né, a AWS, se a gente for olhar para um outro tipo de coisa, é mais forte ainda, né? Mas quando a gente fala tipo de ferramenta, de não só ferramenta de produtividade, que aí boa parte também usa a Microsoft, mas ferramenta de segurança, acessos, né? Uma série de coisas ali que a gente vai ver, a gente tem a Microsoft muito forte no mercado. Então, eu percebo que por onde eu passei, acho que todas as empresas tinham pelo menos um pedacinho ali no pé, com o pé na Microsoft, e não é fácil, né? Então, a gente tem uma complexidade de ambientes, principalmente quando a gente fala de ambiente híbrido, que não é fácil montar uma arquitetura, não tem um feijão com arroz, né? Que você abre, né, entra ali e fala assim, olha, faz isso, 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 e teu ambiente vai estar seguro. 2 colheres de AM, É, né, mais 4 colheres de blob MFA, storage, aí uma você coloca. pitadinha de MFA e tá Não, pronto. não dá, né? Até porque se você lê uma documentação, a Microsoft tem muita documentação, né? E aí quando você abre ele, a documentação, tipo, ele vai estar dando o básico, né? Tipo, ó, é isso, 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 aquilo. Aí quando você vai passar para o ambiente, você fala, pô, não funciona. Não é nada do que estava sendo falado ali, né? Até por isso, o histórico geralmente de você conseguir resolver alguma coisa é muito difícil, porque até você explicar o seu ambiente, mostrar como que é o ambiente, né, as particularidades, o que você tem local, o que você tem legado, o que você tem na nuvem, isso eu acho que é algo que todo mundo ali, praticamente 90% está passando, né? Então hoje a gente vai passar um pouquinho sobre o início, né? Porque tem muita coisa lá dentro, mas pelo menos dar um início assim do que a gente tem ali dentro e mostrar a carinha, porque às vezes olhando a gente já tem uma identificação, né? Tipo, putz, já passei Uhum. por isso antes. Nossa, eu já vi essa tela. Nossa, como será que eu faço tal coisa? Então a gente vai fazendo ali as conexões para tentar ajudar. Nossa, vai ser praticamente então uma sessão de terapia aqui hoje, é isso? Vai ser uma ação de terapia segura. Legal. Pode colocar na tela? Pode, por favor. Vamos lá. Beleza, então vamos Tudo a ver vamos com para as Microsoft. cabeças. Olha só, acho que todo mundo conhece, né? Esse Tudum aqui. Deixa eu passar o Tudum. Get ready for Tudum. Adoro o Tudum. Por mim, eu colocava esse toda na minha apresentação, mas às vezes eu sou chamada um pouco de infantil por fazer isso. Então, sou julgada, então às vezes eu prefiro não colocar. Aqui é território É que eu tô livre, livre, é que eu tô livre. Eu falo, vou né, falar, vou colocar e tá fala tudo certo. do jeito que você achar que deve, da forma que você achar que deve, agradecemos sua originalidade. É isso. Mas aqui é rapidinho, de frente pra parte legal, que eu sei que tá todo mundo ansioso aí pra ver as ferramentas. Tá, bora. Eu sou de Santos, nasci em Santos, sou mãe. Fui mãe bem cedo, por sinal. Tenho um menininho aí adolescente. Eu vim de letras, isso é uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem. Minha primeira formação foi letras. Fiz letras na época para poder. Na minha cabeça, né? Eu ia ser tradutora.
Então, eu falei, pô, eu falo inglês, falo francês, vou fazer letras, né? Vou meter uma letras aqui, vou meter uma tradução, vou ser feliz pro resto da minha vida. E, ou letras, ou algo ou tradução, ou algo do tipo, né? E aí, estando em letras, eu fui fazer uma vez uma entrevista, até falo, o pessoal falou, nossa, foi um trauma. Para ser. Não era nem tradutora ainda, era para ser redatora. Tipo editoração, assim, sabe? Num escritório de advocacia. E aí eu cheguei lá, a mulher me chamou, conversou, ela falou, eu vou colocar você para fazer um teste prático. Eu falei, legal, né? Pensei comigo, o que será que é um teste prático de editoração? Aí ela me colocou na frente do computador, ela me deu um textinho assim, ó, pequenininho, era um quadradinho, tipo, devia ter umas 10 linhas minúsculas. Aí ela falou assim, você tem 2 minutos para ler e transcrever esse texto. Eu vou lendo para você, você vai batendo o olho nele e vai escrevendo no computador. Aí eu pensei, será que é muito tempo, né? Eu não saí da segunda linha. Porque a mulher, ela não lia pausada, a entrevistadora ali, né? Ela lia, tipo assim, Santista, uma migrante de letras para engenharia, MBA, segurança de dados, professora universitária, 2 pontos, líder da comunidade, 2 pontos. Vai embora. Tipo, se fosse número, ela falava o número, se fosse, tipo, em vez de ela falar 001, ela falava 1000 ao contrário, e, tipo, da tua cabeça tinha que estar ali, tá. Eu falei, eu acho que eu não vou fazer isso. Acho que não deu certo. Não, vamos dar um passinho para trás. Aí eu fui dar aula. Dei 2 anos de aula para fundamental, português e inglês. Foi legal, por sinal, mas não era o que eu quero. Não era o que eu queria ainda. E aí, eu tinha acabado de me formar, se eu não me engano. Eu estava no meu segundo ano de aula. Eu falei, não, vou procurar outra coisa. Eu tinha feito um curso técnico em informática. E aí eu pensei, acho que eu consigo migrar para a aula de informática. O que a gente acha disso, né? E eu comecei a entrar naqueles infojob da vida, sabe? Opa! Entrei, falei, vou me inscrever, e aí comecei a me inscrever para umas vagas assim, de suporte mesmo, sabe? Falei, vou começar do básico. E aí uma empresa, a qual você também passou, Opa! me ligou. Eu não tinha me candidatado para aquela vaga. E eles me ligaram falando que tinham achado meu currículo num banco de vagas e tal. Talvez fosse LGPD, eu não teria permitido hoje em dia, mas na época eles acharam. Hoje você processaria a empresa, né? Hoje Fala: talvez eu "Então, vou processaria. processar Ah lá, não vocês". lembro de ter deixado, vocês pegaram, mas tudo bem. E aí ela falou: olha, eu vi que você tem francês e a gente tá com uma vaga aqui, a gente não tá conseguindo fechar porque é muito difícil achar brasileiros que tenham francês em TI, né? No suporte. Nossa, Em TI é nesse muito nível, né? específico, É muito específico. é muito E, específico. e aí ela conseguiu, na época, ela precisava de 6 pessoas, que era 24/7 a operação. Então ela precisava de 2 para de manhã, 2 para tarde, 2 para noite. E aí ela tinha conseguido um tunisiano, um canadense, um, acho que angolano, e um brasileiro. Faltavam, acho que, uma ou duas pessoas para vaga. E aí ela tava chamando mais algumas pessoas. Eu falei, beleza, vou, né? Uma oportunidade. Aí acabei não indo no dia. Eu falei, não vou, que eu ia ter que faltar no trabalho. Eu falei, não vou, não. Aí na semana seguinte ela me ligou de novo, ela falou, não, a gente quer que você venha e tal. Eu falei, beleza, aí fui. Aí fui, passei, fui pra segunda fase, passei. Fui pra terceira fase, passei. Aí, não, mentira. Aí eles não me falaram nada. Aí eu falei, nem vai dar certo, né? Aí mandei um e-mail, né, agradecendo. Eu falei, queria agradecer a oportunidade e tal, foi super legal. Aí ela mandou a resposta, ela, não, como assim agradecer a oportunidade? Você passou? Ninguém entrou em contato com você ainda? Eu falei, não. Aí passou 5 minutos, a menina me ligou, ai, desculpa e tal, tava uma correria. Não, você passou e tal, não sei o que lá. Vamos, você tem que vir tal dia, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, só que ninguém me falou horário de trabalho. Cheguei lá, qual era o horário de trabalho? Das 11 da noite às 7 da manhã. Nossa! Aí eu falei, bom, já tô aqui, né? Eu falei, beleza, né? Já tinha faltado no trabalho 3 vezes, já tinha avisado no trabalho, inclusive, que eu tava fazendo essa entrevista. Então, só para o pessoal, né, que tá chegando, existia um tempo, tá, galera, onde a gente tinha que ir até o local da entrevista, tá? Como faziam os astecas, os maias e os incas. Exatamente. Porque às vezes fala: "Como assim ir até?", né, assim, num passado distante, né, você tinha que se deslocar até a empresa para fazer uma entrevista, então, você precisava comunicar outras pessoas que por algum motivo, aí vai de cada um,
Você ia você faltar, né? não ia comparecer ao job, né, ao trampo aquele dia. Só para poder, dar esse contexto aí para nossa audiência. É verdade. Eu esqueço que pode ser que tenham menores de idade até, né, menos de Exato, 30 que não passaram por isso, né. exato. Então, né, no passado distante, você tinha que É. ir até a empresa fazer a entrevista, gente. E tinha que ir presencial todos os dias, né. Incrivelmente você não poderia Exatamente. fazer nada de home office. Mas é isso, aí eu fiz, né, e falei para o diretor da escola na época, eu falei: "Olha, eu não estou muito bem aqui na educação, eu estou procurando outras coisas", me chamaram e ele super apoiou até, porque eu passei no concurso público, então eu estava como Hum. uma escola pública, né, então, deu tudo certo lá. E aí quando eu passei eu falei: "Bom, agora vai ser de madrugada", eu com filho pequeno, na época eu tinha um filho de 4 anos, eu acho. Esse Falei pequeno. eu falei: "Isso aí, vamos embora, né". Seguimos. E deu super certo. A partir dali eu percebi que era isso realmente que eu queria. Eu usei até, assim, o trabalho noturno era um trabalho bem desgastante, né? O meu fuso horário aqui, a minha cabecinha não bateu bem com isso. Mas eu tive um tempo para estudar, Uhum. porque, por exemplo, o horário de almoço você não sai para almoçar, né? Então você fica ali, né, na empresa. Então, eu acabei tendo esse tempo para estudar, tirei certificação nessa época, consegui mudar para o horário do dia, um ano e pouquinho depois. E aí de lá para cá eu fiz engenharia, porque eu senti a necessidade de ter uma base, fiz engenharia da computação. E na sequência, agora há pouco tempo atrás, eu fiz MBA em segurança de dados, porque eu gosto muito dessa parte teórica, sabe? Eu sei que é um assunto polêmico que a gente também não vai entrar aqui, essa questão de fazer ou não Não, faculdade, ir ou não, não. vamos sim. Então Vamos entrar? A gente pode entrar também, porque eu gosto. Mas vamos sim. mas Também só sou que do time teoria, né. né, então a gente gosta, mas eu ouço muita gente falando que porque assim, na teoria, a gente não é não é uma área que exige, né, o Sim. diploma, né, então, Uhum. eu ouço muitas pessoas assim: "Ah, mas não precisa ter faculdade para entrar na área", né, mas lógico que o fazer por fazer é igual a certificação, fazer por fazer realmente não quer dizer absolutamente nada, né, você pode ir lá, ver vários TKs, ler, decorar e fazer a prova. Mas eu acho que o processo todo ele é muito válido, né, um processo de uma certificação, o processo de uma graduação, um processo de um MBA, um processo de um doutorado, ele é muito válido o quanto você aprende, o quanto você sofre, porque isso também é uma forma de você aprender, né. O networking que você faz, que a nossa área acaba sendo uma área de muita segurança, literalmente ali, né, você precisa confiar nas pessoas. Então, eu particularmente sou super a favor da área acadêmica, assim, eu não acho que só deveria fazer quem quer ir dar aula, né, ou quem quer, trabalhar numa faculdade, Ou né, porque eu a acho empresa exige. ou porque a empresa exige, exatamente. Eu acabei indo para esse lado, eu sou professora universitária também, mas foi uma consequência, na verdade, né, não foi algo que eu fiz assim: "Ah, vou fazer o MBA e vou pensar lá na frente fazer um doutorado para poder dar aula em faculdade". Né, não foi isso não, e eu acho que todo o tempo ali que eu gastei foi super válido, na verdade, não me arrependo de nadinha, faria de novo. Não sei se eu faria de novo, mas foi bom. Eu acho que a grande Talvez. questão, né, que a gente comentou sobre faculdade, fazer e não fazer, porque além do conteúdo, né, em si, além de você ter contato com a teoria e de você firmar coisas que você só faz na prática, eu acho que tem muita questão do aprender a aprender. É, Né, então, por exemplo, você, tem um método de aprendizagem, eu tenho outro, né, perfeito. então, às vezes não é algo assim tão trivial. Então, por exemplo, eu estava conversando sobre isso esses dias, né, porque o meu mestrado eu faço mestrado à distância, então eu tenho lá o conteúdo, tenho todos os conteúdos que eu preciso, eu tenho, tutores para me acompanhar, mas esses dias eu descobri que era melhor primeiro eu ler para depois assistir a aula em vídeo. Não tem como você descobrir esse tipo de coisa se você não se submeter a algum tipo de estudo. De forma alguma. Né, você também precisa estudar para entender como você aprende, como que você funciona, né, não é só uma questão ali tão: "Ah, eu preciso do papel, porque senão eu não consigo ganhar mais", né. Tem esse ponto? Claro, com certeza, vivemos em um país capitalista,
Mas a questão de onde esse aprendizado vai te levar também, eu acho que é um ponto bem importante. É isso mesmo, perfeito, na verdade. E entre outras ou tantas coisas, né? Eu acho que nada que a gente aprende fica para fora, assim, você perde, né? Então, as pessoas têm muito aquela ideia de que, tipo, o que eu vou fazer para ganhar mais? Né? E eu acho que o ganhar mais é uma consequência, é isso que você falou. Ninguém é hipócrita a ponto de dizer que não quer ganhar mais, Opa! né? Mas, por outro lado, eu acho que acaba sendo uma consequência do que você tem feito ali, né? Então, eu estou aprendendo, né? Eu vou aprender um idioma, eu vou fazer uma graduação, vou fazer um curso técnico, vou tirar uma certificação, e isso com o tempo vai sendo reconhecido, né? Às vezes não no lugar que você está, mas às vezes em outros lugares, né? Às vezes de outras formas. O importante, eu acho, é você ir se fortalecendo, né? E abrindo portas. Quanto mais portas você tiver aberto, eu acho que melhor ali o seu poder de escolha. Mas enfim, já falamos bastante aqui de mim. Divagamos bastante. E importante aqui falar da comunidade. Eu gosto de falar da comunidade, Com Cybersecurity certeza. Girls. Bora. Inclusive tá aberta. Quem quiser fazer aí se inscrever para as mentorias, aproveitem. Super vale a pena. E é isso. Vamos para a parte técnica agora, que é a parte legal. Vamos falar de Microsoft Security. Para começo de conversa, eu trouxe aqui uma parte teórica. Falei que ia falar a parte prática, né? A parte teórica. Mas os diferentes tipos de nuvem, que a gente falou de nuvem ali, e aí como a gente às vezes não sabe ali como que as pessoas que estão assistindo estão se entendendo ali, às vezes estão começando, né? Mas o que é nuvem? Que nuvem? Nuvem do céu? Tá chovendo? O que está acontecendo, né? Então, Não, tá chovendo bastante, inclusive. Aqui. Não, tá chovendo demais, na verdade, né? Inclusive muito. Mas não é essa nuvem que a gente está falando. A boa notícia é essa. Tá. A gente tem 3 tipos de nuvem, né? Quando a gente fala aqui de tipos, né? A gente tem a nuvem pública, a nuvem privada e a nuvem híbrida, né? Trazendo português, que eu acho que a maior parte das pessoas deve ter ouvido isso em inglês já. Mas enfim, para a gente conseguir né, se localizar. Então, a nuvem pública, né, é uma nuvem que ela tem menos privacidade, né? Ela acaba tendo ali um maior risco, né? Mas ela também é mais barata. Né? Você não paga, ou ela tem um valor menor. A gente tem a nuvem privada, que aí ela vai ter uma maior privacidade, só que aí ela custa muito mais, né? O valor ali do que você está cuidando melhor. E você tem a nuvem híbrida, que é boa parte aí do que hoje é usado, que é uma nuvem que possui ali um alto desempenho, né? Possui um valor não tão caro, porque envolve opções gratuitas e opções privadas, né? Então você consegue nortear o que eu vou pagar, o que eu não vou. Né? Então eu vou pegar um pedacinho aqui da privada, vou pegar um pedacinho da pública e vou acabar criando no meu ambiente ali, gerenciando uma nuvem híbrida. Né? E o que tem na nuvem? Quais são os tipos de nuvem que a gente usa? E esse quadro aqui é um dos que eu mais gosto, assim, para explicar, que é a diferença do IaaS, do PaaS e do SaaS, né? Que é o que a gente mais usa. Hoje a gente sabe que tem 1 milhão de coisas a service, né? Mas assim, falando de nuvem, a gente vai falar aqui dos 3 principais, né? Aqui on-premise, né? Então, vamos pensar num tempo muito distante de 5 anos atrás. Talvez muitas empresas estavam, né, totalmente locais ali, totalmente on-premise. Então a gente tem basicamente aqui tudo em azul, é tudo que está sobre a sua localização, né? Então é o que a gente fala ali, o servidor está dentro de casa. Então a gente tem tudo local aqui. Quando a gente fala de IaaS, ou seja, a gente tem uma infraestrutura como serviço. Então, o que a gente vai ter na nuvem, o que a gente vai ter local? A gente tem a diferença aqui. Né? Então, essa parte aqui a gente ainda tem local e essa parte aqui a gente está provendo na nuvem. E aí eu acho interessante aqui que, mas tá na nuvem, tá seguro, então isso aqui eu não preciso mais olhar? A gente já sabe, eu acho que não, né? A gente já viu aí muitos casos, muitas notícias, inclusive no final eu vou trazer ali um bônus de algumas coisas que aconteceram recentemente,
de vazamento de dados. Né? Então, porque eu tenho aqui a minha autenticação na nuvem, eu não vou cuidar da minha autenticação, porque a Microsoft ou porque a Google vai cuidar para mim. E a gente sabe que não é bem assim. Né? A gente tem ali uma série de estudos, a gente tem uma série de frameworks, a gente tem uma série de arquiteturas que a gente precisa seguir e cuidar mesmo estando na nuvem, né? Quando a gente fala de plataforma, né, as a service, a gente tem já uma boa parte em nuvem. E quando a gente fala de SaaS, que acho que é a mais famoso aí, né, que é basicamente você ter toda a sua infraestrutura em nuvem, né? Então, por exemplo, os softwares, né, um software aí qualquer, então eu vou ter um Office 365 todo em nuvem. Então, eu não vou precisar ter, por exemplo, um servidor dentro da minha empresa rodando um programa. Eu estou comprando esse serviço da nuvem. Então, esse serviço, ele está numa nuvem, ele está num servidor, mas esse servidor, ele não está dentro da minha casa. Ele pode estar nos Estados Unidos, ele pode estar submerso, que agora a gente já tem servidores embaixo d'água, ele pode estar em algum outro país, que não precisa ser dentro da minha casa. Isso quer dizer que eu vou gastar menos? Não necessariamente, porque aí vem essa questão até da nuvem privada, nuvem pública, depende do que você está comprando, depende de quanto você gastava quando estava dentro de casa. Então, tem toda essa questão aí. Você, por um lado, você não precisa talvez se preocupar com a segurança física do servidor, mas você tem outros tipos de cuidado e não necessariamente esses cuidados sejam mais fáceis. Às vezes eles não são mais fáceis, muito pelo contrário. Temos muitas opções aqui. E aí, quando a gente entra na nuvem Microsoft, especificamente falando, até para que foi o nosso tema aqui, a gente tinha esse símbolozinho aqui, quando a gente falava de segurança em Microsoft, que foi a Azure. Durante muitos anos a gente tinha o portal Azure. Então, acessa o portal Azure e faz tal coisa. Acessa o portal Azure, não sei o que lá. Aí agora, a dona Microsoft resolveu que ela ia mudar o nome e que o serviço ia mudar. Isso causou até uma certa estranheza entre muitos lados. E aí entrou o Entra. Então, continua tendo a Azure, só que a Azure agora foi para uma outra parte, foi para uma parte mais de infra, E a gente tem aqui o Entra. Então, você pega... a documentação foi engraçado até, porque eu acompanhei essa migração. Eles chegaram, em um certo momento ali, falaram, a partir de agora vai ser o Entra e tal, não vai mais ser Azure. E aí, do dia para a noite, eles pegaram toda a documentação dele, acho que eles foram, tipo, no Word, assim, colocaram aquele substituir, todo lugar que estava escrito Azure, colocou Entra. Toda a documentação deles. E aí, tipo, você procura assim, faz conta. A Deconnect, antes chamava lá, o conector que faz uma conexão entre o seu ambiente físico e o seu ambiente da nuvem. Aí eles pegaram e mudaram para Entra Connect. Do dia para noite. Aí você procurava lá na internet, tipo, como fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não tinha mais Azure Connect. Aí você ia falava, não é possível. Aí você colocava, isso foi um mês atrás, Entra Connect. Aí aparecia. Aí um monte de gente, nossa, mas o que é o Entra? Qual que é o Entra? A gente não tem o Entra Connect, a gente tem que ter tal coisa, a gente tem que ter lá. Na verdade, eles só modificaram o nome e agora se chama Entra, Microsoft Entra. Então, prazer, gente, esse é o novo Azure, é a mesma coisa, tá? Eles só modificaram o nome. Por que Microsoft Entra, Como o nome já, eu acho, que é bem sugestivo, O desenho e o nome, é para falar mais de identidade, Então, a gente vai falar ali sobre segurança na identidade. Identidade segura, identidade condicional, identidade usando passwordless, identidade, sei lá, quais outros tipos de identidade que a gente tem? Fala pro pessoal mandar aí no chat o que eles entendem por identidade, o que eles entendem por acesso seguro. E um outro ponto também aqui que a gente precisa colocar é que eu sou fãzona de uma teoria, Você sabe. Mas é que, geralmente, quando se fala em identidade, tem muita gente que ainda pensa em usuário e senha, Esquece que a gente pode ter uma API, um serviço que autentica também. Isso também vai entrar nessas baguncinhas aí que você está trazendo para a gente, certo? Também entra. Na verdade tem muita coisa que entra aí, mas que entra, o nome foi bom, confesso que o nome deles foi bom. Não deu certo, não.
Foi no mínimo sugestivo o nome Em deles. português não ficou bom, não. Pode olhar para esse lado também. A quinta série grita, né, quando a A gente fala. quinta série dá uma gritada forte aqui, não tem nem como. Quinta série fala, eita, que isso aí, mas Eita, que beleza. isso. Eu tenho um filho de 12 anos, 11 anos, imagina, né? Você fala um negócio desse lá dele, você já pede desculpa depois, fala, desculpa, falei errado. A eterna quinta série. Literalmente quinta série. Mas enfim, quando a gente fala do Entra, deixa eu mostrar a carinha deles aqui para vocês. Vamos para a parte legal? Entra, esse é o Entra. Fiz um tenant de teste aqui para poder brincar um pouquinho. Esse aqui literalmente é o Entra, tá? Então, antes estava escrito Microsoft Portal Azure, se eu não me engano, e agora vem escrito Entra Admin Center. Então, a gente tem aqui literalmente tudo direcionado para acesso condicional, para acesso. E é legal isso que você falou, Diva, porque ó, quando a gente fala de identidade, o que as pessoas pensam é isso aqui: usuário, grupo, dispositivo, aplicação, proteção, governança, user experience. Só que a gente tem também a questão de condicional, né? Então, eu tenho ali um acesso condicional, eu tenho um score para essa minha identidade, eu tenho um segundo fator de autenticação, né? Eu tenho atividades arriscadas. Só que eu também tenho, por exemplo, aqui, ZTNA. Né? Então, como que eu vou aplicar aqui? Eu nem vou mexer aqui hoje, porque é algo bem novo, né? E algo um pouco mais complexo, mas resumindo assim, né? Esse ZTNA. Eu criar um tunelamento seguro baseado em identidade. Né? Então, se a gente pensa ali nas VPNs antigas, né, que você coloca um certificado na máquina, aí você valida a máquina, essa máquina está no domínio ou não, né? Você tunela, você vai olhar. A gente já tem aqui, tá até em preview, né? Mas a gente já tem aqui uma parte dentro do Entra mostrando que a gente pode fazer um tunelamento através de identidade. Então, ele vai conectar com acesso condicional, ele vai conectar com insiders, ele vai conectar com rede confiável. Isso tudo também faz parte de identidade. Entre outras coisas que a gente pode fazer também, federação, por exemplo, de aplicativo. Então, o que é a federação de aplicativo? Eu pegar um aplicativo local, faz de conta, ou um aplicativo que está numa outra nuvem, e mandar ele autenticar aqui na Microsoft. Então, o que eu faço quando eu mando ele se conectar na Microsoft? A Microsoft vai gerar a minha identidade e ela vai aplicar os meus controles de segurança. Então, eu não preciso mais ficar à mercê do que o desenvolvedor criou de um fornecedor que talvez eu não ache que seja tão confiável e que está lá no servidorzinho dele. Ele vai tentar bater lá, mas primeiro ele vai bater aqui, né, no primeiro ozinho ali da autenticação, vai falar, pô, esse cara existe? Existe. Beleza, o que esse cara precisa? Esse cara precisa provar que é ele mesmo, esse cara precisa de um segundo fator de autenticação, vai. Beleza, ele vai me dar o segundo fator de autenticação, beleza, é ele mesmo. Aí talvez ele possa voltar lá para a aplicação para fazer autorização, ver se o usuário pode acessar aquilo ou não, e aí sim se logar no servidor. Mas esse controle primeiro de identidade eu que fiz aqui. Então, pra gente, eu acho legal isso, porque a gente percebe o quanto que aparentemente a gente perde um pouco o controle, né? Porque a gente fala, tá na nuvem, mas ao mesmo tempo a gente, na minha percepção, a gente ganha mais controle. Então, a gente ganha mais opções, né? A gente ganha talvez ali a tecnologia ao meu favor. Então, talvez usar uma inteligência artificial para fazer um passwordless é uma possibilidade. Então, é algo moderno, é algo que traz uma experiência do usuário legal e é algo que eu consigo fazer aqui dentro de casa, né? Mesmo tendo outras aplicações fora. Então, isso eu acho bacana. Tem perguntas? Vou embora, assim, não, ó. Se relaxa. deixar... Não, tranquilo. Mas já que você falou em perguntas, eu vou começar esquentando aqui
Já sei que você vai, né, não quero, atrapalhar essa questão, né, mas você Não, bora. comentou sobre a questão de você fazer o passwordless, né, e eu acho que vale muito a pena se você puder explicar um pouquinho mais, né, pra nossa audiência aí, o que que é essa questão do passwordless, né, porque hoje é uma palavra que tá na moda, né, que tá hypada, é igual serverless, né, que na época o pessoal achava que era: "Ah, não tem servidor", falava assim: você tem aí uma entidade rodando embaixo, né. Então, assim, até você explicar, as pessoas entenderem que, na verdade, você tá pagando pelo processamento do servidor, mas o servidor não é seu, é quase um comodato do servidor e tudo mais. Justamente para evitar, né, esse tipo aí de maus entendidos. Tá bem hypado, na verdade, e é preocupante, né? Eu acho que quando os termos tecnológicos viram muito moda, acaba ficando um pouco Eu tenho medo, preocupante. eu tenho medo. É, Acho que é normal da pessoa de segurança a gente sentir esse medo, talvez. é, a gente fica com o pezinho atrás ali. Mas enfim, dentro da inteligência artificial, tentar dar uma explicação curta. A gente tem vários tipos de inteligência artificial. Então, a gente tem inteligência artificial de linguagem, né? Então, que é aquela inteligência artificial que vai dos chatbots, né? Que vai aprender com o chatbot, aprender a forma como com o chatbot não, aprender a forma como você fala, que nem uma criança, né? O que ela aprende, ela reproduz. Quanto mais vocabulário ela tiver, melhor vai ser a resposta dela. E um dos tipos de inteligência artificial que a gente tem é a pesquisa visual computacional, que é você ensinar a máquina a olhar para o mundo por imagens. E dentro disso está a inteligência artificial. Então, hoje. Tá, a inteligência artificial não, tá o passwordless. Hoje, a gente tem, por exemplo, o Windows Hello for Business, né, que é a autenticação pela biometria. A gente tem os bancos todos autenticando com o Face ID, Face né, ID. ou com a digital, enfim. Mas há um pouco tempo atrás, a gente tinha pesquisa visual computacional nos aeroportos. Tem ainda, né? Mas é que teve primeiro, assim. Por exemplo, alguém passou um criminoso ali, aí ele vai avisar lá que esse criminoso passou. Ele é feito através dessa tecnologia, né? Você colocar ali uma imagem, essa imagem ela vai ser ativada, né? Se você gerar esse tipo de alerta. Para quem faz esporte, às vezes eu corro, às vezes quando você vai comprar fotos, você consegue usar esse tipo de tecnologia também. Em vez de você procurar pelo número, você consegue procurar pelo seu rosto. Então você entra no site, faz o cadastro, sobe uma foto tua de rosto, e aí ele vai lá e procura todas as fotos que batem ali no banco de dados deles com o seu rosto, e aí ele te traz as suas fotos para você poder comprar. Então, isso é a tecnologia da pesquisa visual computacional, que é a mesma utilizada no passwordless. Então, o passwordless nada mais é do que literalmente o mundo sem senha. Né? O próprio Corbato, há um tempo atrás, ele falou, o criador, né, entre aspas, da senha, ele chegou e falou: essa foi uma invenção péssima que eu fiz porque a gente está perdendo o controle. Né? Porque quando a gente fala de senha, e quando a gente fala de segurança, eu acho muito interessante que até a segurança vem mudando um pouquinho, mas quando a gente fala de segurança, as pessoas têm muito medo, assim, né? Então, eu não quero, vai ser difícil, não vou fazer, vai me dar trabalho, minha experiência vai ficar ruim, porque a segurança ela sempre foi vista como algo proibitivo, né? Durante muitos anos e ainda hoje, infelizmente, a gente entra em muitas reuniões de trabalho e quando você fala que é de segurança, o pessoal geralmente já fala, aí já começa a falar menos, não quer te dar informação, acha que a gente vai proibir tudo, né? Então, própria criança, adolescente, né? Você fala, pô, configura aí um segundo fator no WhatsApp. Ai, não quero, é chato. Né? Então, a segurança, não só a cibernética, né? Qualquer segurança é vista como algo chato porque dá trabalho. E aí a senha, quando a gente fala de senha, vamos ser sinceros, né? Não somos de segurança, faz de conta. A pessoa chega para você e fala, configura um e-mail e senha aí. O que você vai fazer? Senha mais usada no mundo. É love 1, 2, 3. Password. Opa. Né, vou colocar aqui o básico, ou vou colocar o nome do meu cachorrinho, o ano que eu nasci, ou vou colocar o meu time do coração e o aniversário de namoro,
Então, as pessoas tendem a fazer o que é mais fácil. E aí, quando você fala de empresa, você não pode simplesmente deixar as pessoas usarem uma senha dessa e sofrer ali o risco de um brute force, de um password spray. Então, o passwordless ele vem muito para aliar segurança e experiência. Então, geralmente, quando você configura um passwordless, você ainda precisa de uma senha, mas essa senha ela não vai mais ser utilizada. Você vai, cria uma senha, deixa essa senha armazenada, tipo um hash, Quando precisar vai pedir, mas você consegue autenticar com algo que você é, Ou algo que você tem, que antes era um MFA, e agora esse MFA virou um passwordless. Então, quando eu for autenticar no banco, eu não preciso digitar minha senha, eu só peço para ele ler meu Face ID e ele vai autenticar. Ou quando eu for logar no meu computador, eu não preciso digitar minha senha, eu só coloco a minha digital, que é algo que eu sou, e ele vai autenticar. Ou quando eu for acessar o portal da Microsoft, ele não vai pedir uma senha, ele vai mandar um token para o meu celular, que é algo que eu tenho, e ele vai autenticar. Então, eu mudo o conceito de segundo fator de autenticação para um conceito de mundo sem senha, que é o passwordless. Então, eu não preciso mais usar a senha e o segundo fator. Eu uso apenas o segundo fator, deixo essa senha guardada, e aí eu consigo fazer a autenticação onde for necessário ali. Excelente. É legal, né? A brincadeira é divertida. A brincadeira é divertida. Lógico, vão gerar outros tipos de ataque, Não vamos achar que a gente está seguro, mas a gente vai mitigando as coisas. Não, dá pra fazer Daqui a pouco vai virar janta segura, se a gente continuar entrando em polêmicas, né? Como você mesma diz, é uma brincadeira de gato e rato, né? Não É uma tem brincadeira fim. de gato e rato, não tem fim. O atacante vai estar sempre ali disposto a achar algo novo, a gente vai estar sempre disposto a bloqueá-lo e a gente vai seguindo dessa forma. Por isso que é legal quando o atacante vem pro lado da defesa, porque ele já sabe as possibilidades de ataque, Eu acho divertido. Eu acho divertidíssimo. E aí, o que eu ia falar aqui para vocês? Separei 4 temas legais, que eu acho legais, Segundo o senso eu mesma. O primeiro tema é proteção de identidade. Então, vamos abrir aqui a Identity Protection. Quando eu falo de Identity Protection, na verdade, eu tenho muitas coisas, tá? Então, aqui dentro de Identity, aqui, como eu falei, portal do Entra, aqui a gente tem a Identity, aqui a gente tem Protection. A gente tem vários subtópicos, Então, temos usuários, que é onde a gente vai criar os usuários. Isso aqui, para a gente entender, é como se fosse o antigo, como se fosse um AD local, sabe? Onde a gente criava usuário, grupo, política, aí abria lá SSM, mandava GPO para a máquina. Então, a gente tem, tudo em nuvem hoje em dia, O SSM Para que eu vou chorar. Seria aqui o Intune, Então, tudo em nuvem já. Mas aí você pode criar usuário em nuvem, você pode criar grupo em nuvem, você pode criar dispositivos em nuvem, você pode... Aqui é aquela questão da federação, Então, colocar uma aplicação de fora aqui dentro da minha nuvem e fazer as pessoas logarem através da Microsoft, que eu acho legal também. Praticamente funções RBAC, então o que eu posso administrar aqui dentro, e delegar aqui para os meus colaboradores. E aí a gente tem aqui a parte de protection. O que a gente tem dentro de protection? A Identity Protection, que é algo legal. Então, o que eu vou fazer aqui dentro de Identity Protection? E aí tem uma coisa aqui que é legal, mas por outro lado eu acho um pouco perigoso também, dependendo de onde cair, que a Microsoft trabalha muito já com inteligência artificial. Então, tem muitas coisas que, por padrão, ela já está habilitada. E aí, às vezes, a gente pode cair naquele falso conto de que eu estou seguro, sabe? Se eu não tomar alguns riscos. Então, por exemplo, eu nunca mexi nessa política aqui. Ele já entrou como recomendação. Então, todos os meus usuários, se tiver com risco abaixo, abaixo é ótimo, um risco baixo, bloqueio o acesso. Ele já está pronto. Eu só venho aqui e dou um enable. Mesma coisa o sign-in risk policy, Então, se entrar aqui, se algum usuário fizer uma entrada arriscada, eu vou pedir para bloquear o acesso. Isso aqui é padrão. Você tem outras opções. Você pode, permitir o acesso, mas com MFA, por exemplo, E dar um enable aqui, beleza. Mas por padrão ele já vem o que ele acha ali que está seguro na cabecinha deles.
E aí é nessa hora que você pode acabar recebendo uma ligação, talvez de um usuário não muito satisfeito, né, Exatamente, falando: "Eu tô exatamente. bloqueado". Ou, por exemplo, se for um usuário, que ele viajou para um país e ele nunca se conectou de lá, aí então isso precisa ser Perfeito, avaliado, porque senão pode causar um transtorno, né. perfeito. E assim, isso que você falou é perfeito, por quê? Viagem impossível, erro de senha, mudança de dispositivo, coisas que às vezes acontecem no nosso dia a dia, para a Microsoft pode ser um risco. Então, vamos pensar no presidente da minha empresa. Uma pessoa que deve viajar, né? Presidente de uma empresa aí deve viajar Mais bastante. ou menos, né, vez ou outra aí. Então, faz de conta que de manhã ele estava no Brasil numa reunião e ele teve que ir para os Estados Unidos à tarde para outra reunião. Quando ele chegar lá, o que vai acontecer se eu deixar essa política aqui com risco baixo e falando para bloquear o acesso? Provavelmente ele vai ter acesso bloqueado. Então, vamos supor que ele está entrando numa reunião, né, de negócios e na hora lá ele tem o acesso bloqueado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que não é porque o que está aqui, que está escrito na pedra. Né? A gente precisa ter noção ali também do nosso ambiente, do que a gente está fazendo. Registro de MFA, né? Também você vê que por padrão ele já vem como exigir que a Microsoft peça o MFA, que é o Authenticator, né, o da Microsoft, e ele também já vem para all users. Isso aqui também às vezes é interessante, né? A gente mudar, colocar ali um usuário ou outro diferente, mas por padrão ele já vem all users. Dá para excluir também. Boa parte das políticas da Microsoft, na verdade, tem a opção de incluir e excluir. Né? Então eu posso incluir all users e excluir um grupo X. Né? Eu posso incluir eu e excluir o resto da empresa. Né? Então eu tenho essa opção. É legal e também habilitar. E eu fechei tudo, parabéns. Tudo bem, não tem problema. Enquanto E aí, isso eu aproveito e faço uma pergunta, até você achar aí a manda, tela que você quer. pode ir. Nessa parte de multifactor, para 2FA, ele vai funcionar só para o Authenticator ou eu consigo configurar outros softwares também? Como o Google Authenticator, Cisco Duo. Vamos supor que eu já tenho 2FA na minha empresa, mas eu uso outro, eu não uso o Authenticator. Eu sou obrigado a migrar todo mundo para o Microsoft Authenticator? Se a Microsoft ela dá as outras opções, eu vou até pular aqui para a parte do Multifactor Authenticator para mostrar. Só que as outras opções que ela dá não são opções relacionadas a outros aplicativos. Então, por exemplo, não é a opção do Google, a não ser que você faça uma federação. Quais são as opções que ela dá? Deixa eu voltar aqui. Ela te dá a opção de ligação, né? Então, você pode acessar. Aqui, ó, peraí. Você pode acessar o Authenticator para aprovar. Você pode receber um SMS. Você pode receber uma ligação. Você pode usar a chave, né? É uma chave deles também, né? Uhum. Fala FIDO, a gente fala FIDO em português, enfim. Mas aquela chavinha, aquele token físico. E aí Sim. ele permite essas opções. Ou um código no seu e-mail particular. Agora, se você quiser usar, por exemplo, um outro token, aí você tem que configurar. Aí essa parte aqui de. Eles chamam de third party, né? Tipo Isso. um coisa terceiro, um software terceiro. Aí você vai habilitar, você vai colocar ali o usuário e você vai dizer qual é o tipo de terceiro que ele vai autenticar. Mas tem a possibilidade também. Eu acho bem completa essa questão de segundo fator de autenticação da Microsoft, na verdade, porque é literalmente para falar assim, cara, se você não usar autenticação é porque você não quer. Você não quer. Porque tá aqui, ó. Porque, justamente, essa questão que eu te coloquei é justamente um ponto que às vezes as pessoas podem ter objeção, falando: "Ai, mas não funciona", né. Quer dizer, não é que não funciona: "Ah, mas eu tenho outro, aí eu vou ter que migrar todo mundo", e isso já pode acabar virando um empecilho, entendeu? Por padrão, geralmente tem esse problema, principalmente porque a gente fala de experiência do usuário.
né? Então você fala assim, ai, mas eu tô usando aqui, eu vou ter que mandar uma mensagem falando que eles não podem mais usar. Que nem teve um tempo atrás que o pessoal usava muito aqueles approve, sabe? Tipo, literalmente só approve Sei. no Authenticator. E aí começou a ter um tipo de ataque, que eu não vou lembrar agora o nome. Não vou lembrar o nome agora, que era tipo assim, a pessoa, como se fosse um password spray, mas o Sim, mas ele atacante ele ficava mandava muitas flodando a requisições. aprovação. Isso. E aí ficava, vai, approve, approve, approve. Aí tem uma hora que às vezes a pessoa tá ali e ela vai lá e fala, o que, que é isso aqui? Vou aprovar. E ela aprova. Então, teve não recentemente, mas acho que na metade do ano passado, teve um caso de invasão, se não me engano, foi na Uber, Isso mesmo. e foi exatamente assim, né? O atacante ele flodou ali o funcionário para ele aprovar, e ele Exatamente. acabou se conectando e Isso. fez coisas. É isso. E aí, se você chega pro teu usuário e fala assim, olha, a partir de agora ele não vai mais poder usar o approve. Ele vai ter que usar, vai receber um número. Só muda a cor da grama. Ele vai receber um número, você vai ter que pegar esse número e adicionar para provar que você está fazendo, porque se for um atacante, na teoria, ele não vai saber qual é o número. Você imagina ali que não vai dar match. Qual que é o número? Não sei, eu não estou tentando acessar. Né? Então você mitiga um pouquinho ali o risco. Aí eu vi Sim, muitos amigos meus falando, pô, mas lá na empresa não querem. Então, mas aqui vai ter que mudar, vai ter que rodar um comunicado, não é simples, o usuário não vai gostar, vai falar que segurança já está colocando outro empecilho. Então, a gente sabe que quando a gente fala de experiência do usuário, é infelizmente, a gente tem complexo. muitas coisas, é muito complexo. Mas, né, a gente tem aí opções, muitas opções não faltam, na verdade, né? Então, você pode, por exemplo, aqui, isso aqui também dava para ser feito local, criar uma política de autenticação, né? Então, quais são as senhas que não podem, né? Então, coloquei aqui umas senhas bem bobinhas, né? Mas você pode colocar várias senhas, né? Então, essas senhas aqui, se os meus usuários tentarem usar, eles não vão conseguir. Vai flopar eles, né? Tempo de bloqueio, né? Quanto tempo vai ficar bloqueado? Enfim, a gente consegue fazer aqui tudo e monitorar, né? Isso aqui eu acho legal também, porque você vai monitorando quais seus usuários estão sendo possivelmente atacados, quais seus usuários estão usando o MFA, né? Então você consegue forçar ali certas coisinhas. Uma coisa legal que você falou sobre o segundo fator de autenticação é isso aqui. Eu acho isso aqui muito legal. Eles chamam de SSPR. É tipo self-service, sabe? Tipo, você mesmo trocar sua senha. E Ah, eu aí, adoro, sou fã. nossa, isso aqui tira tanto, desonera tanto o Service Desk, por exemplo, Uhum. porque quando você tem uma política tradicional, né, que você coloca ali a senha, quando a pessoa precisa trocar a senha, porque geralmente quando que você vai trocar a senha? Na hora que a tua senha expira, né? Antes disso você não vai trocar sua senha, a não ser que, né, você A seja menos que exigido. ela bloqueie misteriosamente, né. Exatamente. E aí você vai, liga pro Service Desk, fala, pô, Service Desk, quero trocar minha senha, não sei qual é a tua senha, não lembro, então eu vou mandar uma senha pro seu gestor, você manda a senha pro seu gestor, você recebe outra senha. Geralmente tem um processo muito moroso em cima disso. Né? E aí, quando você habilita, você chega pro cara e fala assim: olha, a partir de agora, você usa aqui 2 meios de autenticação, né? Então, aqui ó, a gente tem, tipo, o código, né? A gente tem a notificação, a gente tem o e-mail, a gente tem o SMS, a gente tem a ligação, a gente tem security questions. Eu, particularmente, acho que isso aqui, por experiência do usuário, é péssima, mas você pode usar também. E você deixa o cara, literalmente, trocar a senha, né? Por quê? Porque ele já está usando o Authenticator para se logar. Então ele vai usar o Authenticator também aqui no caso para poder trocar a senha dele. E aí, uma coisa que também é legal é você pegar e usar o teu Authenticator, deixa eu voltar aqui, não só como segundo fator de autenticação. Você consegue usar o teu Authenticator como passwordless. Então, pô, o cara já tem o Authenticator configurado, ele coloca geralmente a senha dele e aí manda um código de verificação para ele aprovar. Legal. Então agora eu vou habilitar ele para trocar senha, para ele mesmo trocar senha para ele treinar. Né? Então gero lá um link, né? Desse link ele vai conseguir usar o Authenticator para trocar a senha dele, provar que era ele mesmo e fazer essa troca. E aí, por último, depois que o meu usuário já está ok, já está usando isso legal, eu venho aqui e habilito o passwordless.
Aí eu posso colocar N, tipo, que aí ele vai poder usar o Authenticator como MFA ou como passwordless, ou posso simplesmente falar para o cara usar como passwordless. Então, o que é usar como passwordless Authenticator? Eu não vou mais precisar colocar senha em nenhuma aplicação Microsoft. Qualquer coisa que eu for acessar, meu Outlook, meu Teams, meu Word, meu Excel, eu vou logar, vai bater no meu e-mail, na hora que bater no meu e-mail vai fazer o quê? Vai vir a notificação pro celular para o Authenticator. Eu vou aprovar e eu vou tá dentro. Então, é uma trajetóriazinha legal e que dá e que a gente muda a visão de segurança é algo proibitivo para uma segurança preditiva. E você já faz um trabalho de conscientização. Então você fala para o usuário, cara, a responsabilidade também é tua. A responsabilidade não é só do policial que fica ali parado com a arma na mão. Né? O policial, a responsabilidade é tua também de tomar certos cuidados, né? E pode ser legal a experiência se todo mundo se cuidar. Então a gente começa a mudar aqui a chavinha da segurança. Ô, Gabi, qual que seria a diferença do passwordless pro single sign-on? O single sign-on é você pegar uma aplicação que não é da Microsoft e você unificar o logon. Não necessariamente você está usando um passwordless. Você pode usar usuário e senha, você pode usar usuário e senha mais MFA. O single sign-on é como a gente fala a federação, né? Então você usar a Microsoft como provedor de identidade. Então eu peguei, faz de conta, o LinkedIn e coloquei ele para bater na autenticação aqui na minha Microsoft, aqui na Azure, no Entra, né, no caso agora. Então, tipo, ó, ele foi por LinkedIn, ele vai ter uma URL de redirecionamento, ele vai bater aqui na minha Microsoft, ele vai autenticar, vai voltar para o meu LinkedIn. Isso é o single sign-on. Um único logon único. Mas esse logon não necessariamente está usando o passwordless, ele pode estar usando a senha só, ou o MFA. O passwordless é um tipo de autenticação dentro do single sign-on também, por exemplo. Então, na verdade, seria uma ação conjunta. Eu uso o passwordless mais o single sign-on. Perfeito. Isso. O single sign-on eu consigo fazer por aqui, ó. Quando a gente vem aqui na parte de aplicação, Enterprise Application, você pode vir aqui numa nova aplicação. Aí tem uma série de contas aqui, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, já que a gente está falando de nuvem, vou pegar um Google G Suite. E aí, geralmente, é um trabalho bem a quatro mãos, assim, que a gente fala, porque você precisa de um XML, sabe? Você pega um metadata, geralmente da outra parte, para colocar aqui, para ele poder se conversar, né? Então, você faz aqui a federação via single sign-on, geralmente via SAML, protocolo, e aí você fala pro cara, ó, ele vai para aí e você precisa colocar uma URL de redirecionamento aqui, porque ele vai a minha Azure que vai prover a identidade do cara. Não vai ser você mais, né? Não vai ser o seu desenvolvedor que vai colocar aí as normas de autenticação, serei eu. Então você gerencia aqui no single sign-on e aí você coloca quais usuários podem, por exemplo, geralmente é via SAML, né? Então você coloca quais usuários podem acessar, você tem um controle granular. Você consegue literalmente colocar, então aqui você vai ter, né, as configurações básicas do SAML, e aí você vai ser bem granular, assim, o que essa aplicação espera? Essa aplicação espera usuários e senha, né? Então você vai adicionando aqui o que for, você vai passar o teu metadata para ele, ele vai passar o teu metadata para você, e aí você consegue adicionar, né, fazer alguns testes e adicionar, tipo, usuário. Então, quem que vai acessar essa aplicação? Essa aplicação só vou colocar o grupo chamado G Suite, que é quem acessa essa aplicação. Legal. E aí, geralmente, porque geralmente você costuma ter ali um grupo específico de pessoas que vai acessar, né? Então, Exatamente. provavelmente você vai colocar, né, numa visão mais convencional, você vai adicionar esse usuário no grupo lá, agora no Entra, é o Entra ID, né? Agora. Isso. E aí ele vai ter essa permissão de single sign-on para poder se conectar Exatamente. no Google Cloud, nesse caso. E você melhora a sustentação da ferramenta, porque o time de administração ali, geralmente o SOC, não precisa mais ficar olhando para vários portais de administração, criando vários acessos locais diferentes. Então você Seria tem um todos. sonho. Seria. No mundo ideal, a gente tem todos os usuários aqui. E aí a gente tem também os controles de segurança aqui. Né? Então, por exemplo, acesso condicional, que era algo que eu ia passar ali. Você cria uma regra de acesso condicional falando assim,
Cara, se o cara não tiver na minha rede, ele não acessa para esse grupo, para essa aplicação. Ou eu falo assim, ó, se todos os usuários que forem acessar essa aplicação precisa do MFA. Então eu consigo ter um controle um pouquinho mais granular, tudo dentro de um lugar só. Isso, assim, eu nunca vi acontecendo, mas numa empresa que consiga federar tudo que ela loga. Consiga meter um single sign-on em tudo. Nossa, seria um sonho. É o sonho, porque tem muita aplicação logada, né? Legada, muita aplicação local que não conversa. Aí você fica batendo no desenvolvedor, ele fala: tô nem aí, né? Minha máquina funciona, não vou fazer uma aplicação moderna, não aceito uma autenticação moderna. Você fala, cara, você tem que ter uma autenticação moderna. Não vou ter uma autenticação moderna, você que lute. É uma briga de gente grande. E aí o acesso condicional, eu acho legal. Também acho legal, porque você consegue fazer um acesso baseado em isso que a gente estava falando, né? Viagem impossível, plataforma. Então, vou criar uma regra aqui, boba, só para a gente brincar. Então, você vê aqui, chá da tarde, seguro. Você só acessa após as 15 horas, é isso? Só acessa depois. Então, vou colocar para todo mundo. Aqui, essa parte aqui de recursos seria se a gente fosse colocar, tipo, só alguns aplicativos, né? Então, eu não vou criar uma regra para todas as minhas aplicações. Eu vou criar uma regra para... Deixa eu ver se tem algum aplicativo aqui. Acho que eu não vou ter. Pode ser. Só para administrador. Então, só no admin portal vai bater nessa regra aqui. Beleza? Beleza. Aí eu venho para as condições. Dentro de condições, eu tenho uma granularidade muito grande. Então, eu posso configurar se o usuário tiver entrada arriscada, eu posso entrar se tiver um usuário arriscado, eu posso colocar uma entrada arriscada, eu posso colocar uma plataforma. Plataforma eu acho legal. Então, eu só vai bater nessa regra se ele vier de macOS. Locations. Se vier de qualquer localização, menos das minhas localizações confiáveis, né? Então, a minha rede, que eu já configurei previamente, se vier da minha rede, não precisa bater nessa regra, mas se vier de fora, então precisa, né? Então, qualquer localização menos da minha rede. Beleza. Client apps. Então, se o cara tá vindo de browser, se o cara tá vindo de celular, se o cara tá vindo de aplicativos de clients, né? Então, tem uma série, legados, tem uma série de opções aqui. Eu não vou configurar isso. Então, independente do Mac que ele vier, vai bater nessa regra. E aqui você pode trazer algumas regrinhas legais também, mas eu não vou adicionar nenhuma sintaxe. Então, beleza. Então, todos os meus usuários, se baterem no portal admin, e se vier de Mac, de fora da minha rede, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o cara provar que é ele mesmo pelo MFA. Então, poderia ser outras coisas, né? Posso pedir para ele trocar a senha, posso pedir para ele estar num serviço, num dispositivo dentro do domínio, posso pedir uma senha forte, enfim. Mas eu vou pedir para ele um MFA. Você vê que tem várias formas de pedir MFA. Seria possível até... Eu sei que não é o objetivo, né? Mas de uma maneira bem simples, eu poderia fazer uma checagem de postura, né? Dá para fazer também. Dá para fazer. Se você tem uma aplicação que é extremamente crítica, pouquíssimas pessoas têm acesso, tem dados sensíveis, ajuda pra caramba. Ajuda muito. Ajuda muito. Dá pra fazer... Você viu a quantidade de coisas, né? Então, assim, o acesso condicional, ele é um quebra-cabeça. Se você pegar, tipo, sabe aquelas paredes de vidro, assim, que tem empresa? Você pegar aquilo, pegar sticker, você fica ali uma semana e esquece do mundo. Porque é tanta árvore de possibilidade que você faz, tipo, para Mac dá pra fazer isso, 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 para Windows, isso, isso, e você vai criando e vai ramificando, assim. E uma regra, ela sempre tá embaixo da outra. Então, por exemplo, eu criei essa aqui para Mac. Se eu criar outra para Mac, ele vai batendo na ordem que você coloca, né? Então, hierarquicamente, ele vai bater nessa, se der match, ele vai para a próxima. Então, ele vai na sequência. Então seria isso, né? Então, eu peguei, criei aqui a minha regra, né? Coloquei todos os meus usuários. Se for Mac, fora da rede, vai pedir MFA.
Aí, beleza, aí eu vou criar a regra. Aí, o que aparece aqui para mim? A sua organização, você precisa mexer nas configurações da sua organização. Primeiro, você precisa desabilitar o controle de segurança, o default, né, padrão da Microsoft. Por quê? Quando você cria um tenant, ele vem por padrão. Vamos ver se eu lembro onde está esse neném. Com as políticas habilitadas. Acho que é properties. Aqui, ó. As políticas padrões habilitadas. Então, você pegou um tenant novo, ele vai meter o padrão para você. O que é padrão? MFA ativo para todo mundo, senha fraca não pode, enfim. O que eles recomendam ali, né? De recomendações de segurança. Se você não vir aqui e não desabilitar isso aqui, colocar como disable, você não vai conseguir fazer nada personalizado. Então, você não consegue criar política de acesso condicional, você não consegue colocar MFA, você não consegue mudar o risco, o histórico de risco, vai ficar tudo padrão. Então, o primeiro ponto é sempre esse, né? Deu um disable, editou, aí sim você consegue começar a brincar. Consegue criar política de acesso condicional, consegue colocar MFA, consegue colocar o passwordless, consegue colocar o SSPR, enfim, consegue fazer o que você quiser ali. E no final, ter um score alto. Eles, olha, eu não vou ter aqui nada, né? Porque não tô cadastrada como. Mas se vocês que trabalham com isso abrirem a Identity Score de vocês vão ver aqui uma porcentagem. E essa porcentagem ela tem uma comparação com outras empresas do seu ramo, né? Como que a Microsoft faz isso? Ela pega aqui a empresa que você colocou, né? O tipo de empresa que você trabalha, e aí ela vai colocar, tipo, trabalho no varejo, aí vai aparecer aqui, empresas de varejo, qual que é a média deles? E você consegue ter uma noção. Lógico que não vai falar de empresa por empresa, mas você consegue ter uma noção de como você está perante o seu mercado. E aqui, geralmente, tem uma coisa muito legal, que são as ações que você pode fazer para melhorar esse score. Então, assim, tem coisas que você ignora, né? Tem coisas que você vai lá e assume o risco. Por exemplo, 100% dos seus usuários não tem MFA, mas às vezes é de propósito. Aí você deixou assim porque tem usuários que são de serviço, que você não vai deixar MFA. Né? Ou tem um usuário que é de teste, que você não vai colocar MFA, não sei. Né? Ou, você não está usando o antivírus, mas tipo, você está usando outro antivírus, o antivírus terceiro. Então você ignora, porque fala, pô, mas isso aqui eu já tenho. Mas você consegue ter uma noção de tudo que eles estão apontando que você não tem. E às vezes ali algumas coisas podem fazer sentido. Então você vai ticando aqui, geralmente você tem a opção de clicar e fazer, e depois eles atualizam aqui esse score, e você vai tendo uma noção. Lógico que não é ferro-fogo, né? Tipo, tá 80%, então eu tô super segura, né? Nada vai acontecer comigo. Não funciona dessa forma, até porque ele tá olhando só para o mundinho aqui de identidade Microsoft. Mas te dá uma boa noção do que você pode ou não fazer para melhorar isso aqui. Bastante coisa, né? Isso porque a gente passou por 3 tópicos do Entra. Exatamente. Eu tô adorando. Não, é legal. Mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui, não, porque tem muita coisa. Senão a gente não vai sair daqui hoje. Eu Não, sei que hoje é domingo. é o que eu falei, senão vai virar janta segura, né? Vai virar janta segura. Então, só para mostrar um outro lugar legal para vocês, isso tudo aqui que a gente viu, a gente está falando sobre identidade, de novo, né? A gente está no Entra. Quando a gente vai para o Intune, a gente está falando de um outro centro de administração da Microsoft, que não é o Entra, e que também é um centro de administração de segurança. O que é o Intune, basicamente? Hoje em dia eles nem falam mais Intune, eles falam Endpoint. Eu coloquei Intune porque tá escrito Intune lá e a gente tem a mania de falar Intune, mas Eu acho que, né, nós, pessoas vai ser 30 Intune, mais, né, que trabalham com Microsoft aí já tem um tempo, é Intune. Hoje é Endpoint Manager, né, que eles Exatamente. chamam. Exatamente. Mas Mas eu vai ser Intune. continuo chamando de Intune. Eu também. Eu entro nas reuniões com eles, eu falo, o Intune, eles falam, não é Intune, eu falo, vocês estão Intune. entendendo o que eu tô falando, vai ser Intune. Endpoint não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido você falar endpoint, porque endpoint é um endpoint, não é uma ferramenta de endpoint.
Microsoft, melhore isso. Microsoft, por gentileza, vamos rever essa estratégia de branding aí do nome das ferramentas, porque É aqui em surreal, terras né? brasileiras já é a segunda bola fora que vocês estão fazendo. Então, por favor, revejam. Por favor. E o Intune, ele é, cara, uma ferramenta muito legal de gerenciamento. Você sabe que eu trabalhei, vou causar Discord aqui, né? Eu trabalhei com uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de uma concorrente deles. Há muito tempo atrás. Nossa, isso foi há, sei lá, 9, quase 10 anos atrás. Já faz 84 anos. Olha, já faz 84 anos. Cara, a ferramenta era muito travada. Muito travada. E na época, a ferramenta da Microsoft também era muito ruim. Só que eles conseguiram melhorar muito rápido. Foi um pulo, assim, não é perfeito, lógico, mas foi um pulo do 0 para o 8 muito rápido. Muito rápido. E com muita granularidade também. Basicamente, né, de uma maneira bem básica, assim, a gente tem 2 conceitos dentro do Intune, que é o MDM e o MM. Então, a gente tem MDM, Management Device Mobile, eu acho, se eu não me engano, que é Mobile ao Device contrário? Management. o Mobile Device Maravilha. Management. Que é o controle do dispositivo corporativo, A gente né? tá aqui, a gente se ajuda. Não, a gente se ajuda, é isso, O que eu perfeito. sei, eu vou dar uns pitacos aí. Não, O que eu não, perfeito. o que eu não sei, eu concordo com você e a gente segue. Vale, isso aí eu vou anotar para pesquisar depois. Mas é isso, exatamente isso, MDM, que é o que a gente vê pouco hoje em dia, mas é aquilo da pessoa andar com 2 celulares na mão, né? Então a pessoa tem o celular dela e a pessoa tem o celular da empresa, né? Então a gente tem mundos Nunca vi. separados. Não A gente tem conheço. mundos separados e a gente tem o controle total do dispositivo. Né? Funciona em algumas empresas, inclusive eu já trabalhei em uma, que tem casos particulares de que o colaborador não pode falar com outras pessoas a não ser o meio de trabalho dele, naquele momento. Então ele precisa de um celular bloqueado, né? E esse celular bloqueado a gente coloca allow list, block list, coloca quais aplicações ele vai poder acessar. Literalmente é um celular corporativo. Né? Pode colocar mais ou menos bloqueios. O que a gente vai fazer? Né? Esse dispositivo ele vai ser provisionado, né? E ele vai acessar o que você permitir. Então ele pode acessar só ferramentas de produtividade, ele pode acessar só a questão de ligações, você pode bloquear a câmera do celular, você pode bloquear print do celular, você bloqueia o que você quiser, o celular é teu, você que manda. Né? 100% de customização. 100%. Se o cara perder o celular, você vai saber onde o celular tá. Se o cara estiver viajando, você vai saber que o cara tá viajando, porque você tem literalmente controle de tudo que você quiser no celular corporativo. Só que de uns anos para cá, a gente teve o que a gente chama de BIOD, né? Que é traga o seu próprio dispositivo. E aí a gente foi apresentado aqui ao MAN, que é a mesma coisa que você falou, só que em vez de ser device, é application. Né? Mobile Application Management, é isso? Ou é o oposto? É isso. Então a gente tem a questão de gerenciar as aplicações. A gente chama de bolha corporativa, né? Então o que eu faço, na verdade, no celular da pessoa é olhar só para o túnel que ela acessa dentro do ambiente corporativo. Então eu consigo colocar controle em Outlook, eu consigo colocar controle no Teams, eu consigo colocar controle no Google Meet, eu consigo colocar controle no Gmail, tudo que for corporativo eu consigo controlar, né, através de acesso condicional, através de MFA, eu consigo em Android colocar, por exemplo, para não permitir print de tela nas aplicações corporativas. Né? O iOS, a Apple é um mundo à parte e ela não permite que você faça esse tipo de controle. Mas os nossos queridos Androids permitem, né? Então você consegue ali colocar um controle maior. Não deixar copiar dentro da aplicação ali, de alguma coisa corporativa e colar no teu WhatsApp, por exemplo. Né? Então eu tenho uma granularidade legal de controle sem ferir a privacidade da pessoa. Então, assim, eu consigo acessar o meu celular, não preciso usar 2 celulares, só que eu também sei que tem um pedacinho dele que é corporativo e que eu preciso ter certos cuidados e que eu vou precisar ter certos controles. Como isso funciona aqui dentro do nosso centro de administração do Intune? Ó, tá escrito Intune, inclusive.
A gente Tá tem a escrito em parte... Tune, é em Tune. É em Tune. A gente tem a parte de dispositivos. Dispositivos, foi ótimo. Dispositivos, devices. Ele device foi dispositivos, gente, tá? Dispositivo. Me perdoem. E na parte de dispositivos eu tenho... A gente tem a ideia de que endpoint era só celular, né? E aí quando a gente... Eu não sei porque eu abri aqui. E aí quando a gente olha, a gente pode gerenciar o Windows. A gente pode gerenciar a macOS, porque é um endpoint também, né? É um dispositivo. Então, a gente tem algumas opções aqui. E quando a gente vem para essas configurações, eu crio a configuração para o aparelho. Então, se eu criar uma política aqui, hoje, no Intune, vai como Android, eu vou criar uma política que vai aplicar para o aparelho inteiro. Então, vamos aqui, por exemplo, para Device Restrictions, blá, blá, blá. Vamos de novo, chá da tarde. E aí, tudo que eu aplicar aqui, eu vou estar aplicando para o aparelho inteiro. Então, ó, e aí a gente tem aqui essa parte legal, que é só para a parte de Work Profile Devices, que é como se fosse um... Não sei se você já viu, que o celular, o Android, ele fica com duas áreas de trabalho, assim, a parte pessoal, a Uma parte pessoal e profissional. uma de trabalho. E também é bem legal. Mas você consegue aplicar para tudo, né? Então, é que eu vim aqui na parte de Enterprise. Deixa eu voltar lá para a anterior. Erros técnicos, acontece. Ao vivo, senhoras e senhores. Aqui. Device Administrator, Device Restriction, legal. Por sinal, esse Work Profile é muito legal, porque você... Tipo assim, o cara saiu de férias, você vai lá e desativa o Work Profile dele e o celular dele volta ao normal. Caramba. E aí... É muito louco. E aí aqui, ó, né? Então a gente tá aqui no Android normal, no ser humano normal, aí eu vou lá e bloqueio a câmera. O que vai acontecer? O celular dele vai ficar a câmera bloqueada, 100%. Né? Então eu tenho uma série de... Coloco aqui a senha, o cara precisa ter aqui uma senha de no mínimo 8. Tipo assim, o cara vai ter que logar no celular com a senha de 8. Nossa, e ele vai xingar. Ele vai xingar, ele vai bater, ele vai, né? Mas enfim. E tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque já vi muito problema até. Não, com certeza. Né? Principalmente agora com IoT, smartwatch, a gente tem alguns cuidados, porque eu já vi cenário de que a pessoa chegou e colocou aqui... Pessoa vulgo eu. A pessoa pegou e colocou que precisava ter uma senha longa e precisava ter número e letra. Aí o cara usava um smartwatch. Aí simplesmente ele foi logar lá, fazer alguma coisa no smartwatch e pediu para colocar senha, só que na época não colocava letra no smartwatch. Bloqueou. Meu Deus. E aí a gente tinha uma política de que se bloqueasse, se errasse mais de 10 vezes, o que fazia? Resetava. Ai, ai. Ele resetou. Bom que virou sessão de terapia, né, amiga? Foi legal, exatamente. Mas acontece, né? A gente vai aprendendo, aí a gente vai passando para as pessoas não errarem as mesmas coisas que a gente. Exato. Então, ó, tá vendo, pessoal? Anota aí no caderninho. Cuidado com bloqueio de senha seguido de reset e default. Exatamente. Tá? Eu anotei essa aqui no meu caderninho essa também, é muito pra não importante. esquecer. Essa parte de quiosque aqui também é bem legal, porque você literalmente... Sabe aqueles totens que você chega assim, tipo, Sim. geralmente é um tablet, e ele só tem uma aplicação, você não consegue mudar? É esse modo quiosque. Então você coloca... eu conheci isso como Always on Top, né? Que você tem a Também, aplicação ali exatamente. sempre na frente, né? Isso. E aí o cara não consegue fazer mais nada, você consegue configurar por aqui também. Ele só consegue acessar aquela aplicação ali e ele fica bloqueado. Isso aqui é para dispositivo, que é o MDM. Quando a gente vai para aplicação, se a gente criar aqui uma política para aplicação, aí você entra dentro da questão do MAM. Então, aonde eu estou criando essa política? Em qual camada? Na camada da aplicação corporativa. Então, eu venho aqui para uma aplicação minha, né, que eu possuo aqui, ou da Microsoft, ou uma aplicação que já seja federada, e aí eu consigo adicionar ela e colocar a política nela. Então, não vai poder bloquear, não vai poder tirar print dessa política. Não vai poder, vai precisar a senha, sabe? Então, na verdade, por exemplo,
Quando você cria uma política para você não printar, você não vai printar aquela aplicação específica, Exatamente. certo? Ou todas, tá? Mas Mas aí vai seria direto. uma aí eu tenho uma pergunta capciosa. Se eu quiser bloquear o print no celular, isso é uma configuração de aplicação ou é uma configuração de dispositivo? Essa pergunta, além dela ser capciosa, ela é extremamente problemática, porque muda para Android e iOS. Uau! Então tem diferença de plataforma Tem também. diferença de plataforma, porque o fornecedor permite A ou B, né. Então, assim, quando a gente Uhum. vai para Android, a gente consegue criar uma política de bloqueio de tela para dispositivo ou para aplicação. Então, por exemplo, lá onde eu estava em dispositivo, eu coloco para bloquear a tela. Se eu colocar para bloquear, ele Pra vai bloquear o bloquear print screen, no caso. para bloquear o print screen, ele vai bloquear Tá. tudo. Você não vai Então, tirar print screen de jeito nenhum. de nada, nem WhatsApp, nem Instagram, nem LinkedIn, nem foto, nem nada que você tentar fazer, Nada. nem tweet, vai bloquear. Quando eu venho para aqui dentro, para essa política de aplicação, eu consigo também bloquear Uhum. o print de tela, né? Então eu consigo bloquear aqui tudo. Vou falar não, você não vai mais você não vai mais printar nada. Só que isso Uhum. só para Android. Então Hum. bloqueei todos os prints de tela, falei que o cara não pode, ó, ele só pode copiar e colar dentro dos aplicativos da corporação, ele não consegue copiar, tipo, no Gmail e colar no WhatsApp, porque não é da Fora do aplicação, container. fora do container, perfeito. E vou bloquear aqui ele de imprimir, né, eles chamam, mas enfim, de bloquear, de tirar qualquer print. E aí Uhum. eu consigo aplicar isso para a minha aplicação corporativa, porque é uma política de proteção à aplicação. Então, se ele Uhum. abrir o Instagram, ele vai conseguir tirar print. Mas, quando eu vou para a iOS, a Apple não permite que eu faça isso. Então, a opção de política de aplicação não tem bloqueio de print. Ou eu bloqueio no nível dispositivo, vai falar dispositivo de novo, ou você bloqueia no nível de dispositivo, ou você não bloqueia. Troféu joinha para Apple. São super amigos nossos da segurança. Eles pegaram a segurança, pegaram um F bem grandão, colocaram embaixo do braço e falaram: Eu não aguento. o pior de tudo é que você reclama, cara, eles falam assim: Existem não 2 posso tipos falar a de palavra aqui mesmo. problema, O meu é teu, esse é teu. né. E é isso. E aí, tipo, você tem esses probleminhas, assim, entre outras coisas que a Apple não permite fazer, né, a nível aplicação. Eles falam que por segurança você não pode. Por segurança é engraçado, né? Mas eles falam isso. Que por segurança, ou você controla o dispositivo inteiro ou você não controla. Tem certas coisas que você não vai Porque fazer. eu acho que na verdade, na questão da Apple, já vai um pouco além, porque aí você tem o hardware e o software trabalhando junto, né. Exatamente. Então eu acredito que para você conseguir fazer isso, eles teriam, né, para eles conseguirem fazer isso, eles teriam que abrir algumas portas ali a nível de arquitetura que eles não estão muito dispostos. Não estão nada. Não estão zero dispostos, não tem disposição e Não não vão há, fazer. não vão fazer, porque eu acho que não é o né, por exemplo, aqui a gente está num cenário Brasil, né, vou colocar até expandir um pouco para um cenário América Latina, onde você tem um uso, digamos assim, muito restrito, né, de Apple. Isso eu falo dentro das corporações, enfim, geralmente você vai ter ali um executivo, um diretor, um C-level, Desenvolvedor também, né? um desenvolvedor, principalmente se ele trabalhar com desenvolvimento iOS, mas, por exemplo, em outros países onde é mais disseminado, e eu já dei suporte, eu já me deparei com esse tipo de problema. Como, por exemplo, como que eu vou fazer essa parte de MDM, como que eu vou fazer essa parte de segurança para iOS? Então rolou conversas, rolou decepção, terapia, assim, porque quando você tem um software terceiro que ele não é específico para iOS, é bem difícil. Vira uma Exatamente. caixa fechada. É, e entra muito a questão da experiência do usuário, né? Como que você vai bloquear um C-level do cara, tipo, não tirar print do celular deles? Não vai bloquear nunca. Você não vai bloquear.
né? E aí... Ele vai bloquear você de acessar a empresa, gente. Exatamente, então tem que ser feito com muito cuidado e carinho e amor, né? Mas enfim, esse é o Intune. Tem 1 milhão de outras coisas. A gente tem a parte de Endpoint Security também, é bem legal, né? Eles trabalham com o que eles chamam de NGAV, né? Next Generation Antivirus. Então, é um antivírus baseado em inteligência artificial, baseado em tudo que eles têm de mais moderno, né? Então, eu acho que até tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho esse slide. Tenho esse slide, olha só. Seria a diferença, né, entre o antivírus legado e o antivírus de última, né, próximo antivírus de última geração aí, né? Então, antes você tinha que literalmente adicionar as ameaças, né, desconhecidas no seu antivírus. Então, uma ameaça conhecida, beleza, barrava, uma ameaça desconhecida passava, você ia lá e adicionar o que fosse ali, assinatura, você ia adicionar o arquivo, você ia adicionar alguma coisa no antivírus, né? E aí, nesse antivírus que eles chamam de Next Generation, aí o última geração, você tem aí o Machine Learning, você tem Behavior batendo nela, né, já intrínseca dentro da ferramenta. Então, mesmo que venha um Zero Day, eles estariam prontos para te defender, né? Então, pode falar. Perguntinha. Na verdade, é mais uma pergunta, às vezes, baixa, né? O lado jornalista, né? Aqui no Chá da Tarde Seguro, né? Para você, Gabriela Sá. Polêmicas. Polêmicas. Na verdade não, assim, é que eu gosto de ter opiniões de diferentes pessoas sobre esse tema. Qual que você acha que foi o ponto de virada, assim, que acabou mudando a tecnologia do antivírus, a ponto de, putz, isso aqui não está funcionando mais, então vamos partir para uma tecnologia diferente, que hoje seria, né, o Next Generation antivírus? Boa. Na verdade, eu acho que tem muita coisa aí em jogo, né? A gente teve uma virada, a gente brinca, né, que muita empresa começou a se modernizar depois da pandemia, né? O fator predominante Uhum. da atualização foi o mundo pandêmico, porque você perdeu ali a questão do perímetro, né? Então não tem mais Exato. perímetro, vai cada um para sua casa e, nossa, tá todo mundo extremamente vulnerável. Né? E aí os fornecedores vieram muito forte, porque casou de inteligência artificial está crescendo, né? E os fornecedores vieram muito forte com essa venda de, pô, vocês precisam de algo novo, porque só o que você tinha não é mais suficiente. Né? Eu trabalhei numa empresa há poucos, 2017 7 anos atrás, onde eu pegava o anti-spam e eu adicionava manualmente domínios que eram para ser bloqueados. Nossa. Então, assim, é pouco tempo atrás, né? Não faz tanto tempo assim. Eu abri uma console local, o cara ligava, reportava lá um possível phishing. Eu pegava o domínio, então domínio123.com.br. Eu entrava lá na blocklist e colocava domínio123.com.br. Chegava no dia seguinte, alguém chegava e mandava um outro e-mail. Ah, agora o domínio1234 mandou esse e-mail. Aí eu ia lá na blocklist, domínio1234, vai bloquear esse e-mail. Aí alguém chegava e falava, pô, não tô mais recebendo e-mail das Casas Bahia. Tem como você liberar o das Casas Bahia? Deve estar bloqueado. Aí eu ia lá, aula ao lixo, colocava lá que o domínio das Casas Bahia podia ser liberado para aquela pessoa. Então, assim, era um trabalho extremamente Nossa. maçante e nada prático. Não ia levar ninguém a lugar nenhum. Né? Então agora você tem, por exemplo, você pegar aqui o antivírus, vou colocar da Microsoft, porque a gente está falando da Microsoft, mas a gente tem Claro, uma com série de outros certeza. players, né, CrowdStrike, Uhum. e, enfim, uma série de outros players aí que trabalham com isso, que se você pega eles, você não tem esse trabalho. Você vai ter o trabalho de ensinar a máquina, do machine learning. Então vai gerar muito falso positivo, né, vai gerar muito tipo de bloqueio, mas o grosso, ele já vem pronto, né, então, tipo, países que têm uma reputação ruim, Sim. né? Porque as listas elas já estão todas ligadas, né? Então, Spam House da vida, já vem tudo ali para Uhum. você já consultar, né? Um e-mail que vem com uma assinatura estranha, né? O cabeçalho que vem com o nome ali de um jeito, mas quando você vai olhar a assinatura, onde você vai olhar o real sender ali do e-mail é outro. Então, tudo isso ele já bloqueia de forma automática, né?
Então, eu acho que a necessidade de você não olhar tanto mais para essa parte operacional e conseguir olhar para outras coisas, ajudou muito nessa mudança, né, de mindset aqui das empresas, de olharem para ferramentas mais automatizadas. Não sei se você concorda, mas eu tenho mais ou menos essa visão, assim. Não, na verdade a questão aqui não é nem concordar ou não, a questão é colocar o ponto de vista mesmo. Sou apenas uma comunicadora, baixou a blogueira agora. Sou, né, tô aqui apenas, eu gosto de oferecer visões diferentes de pessoas diferentes, porque, né, eu tive uma vivência, você já veio com uma vivência totalmente diferente, né, eu fiz transição de carreira no meio da pandemia, então aquela coisa, quando eu acabei de chegar no parquinho, você já estava nadando de braçada aqui, então eu Mas gosto de você veio de uma área também que sofreu uma mudança tecnológica muito grande, né? é um Questão de absurdo, ferramentas. né, eu vim da parte de infraestrutura de redes, né, também foi uma área que passou por uma revolução, assim, muito grande. Eu vou dar um exemplo clássico, né, que em 2012, quando eu fiz faculdade, eu queria estudar cloud e ainda não tinha conteúdo em português. Já era um conceito, né, essa questão de cloud computing, já se falava sobre isso na área acadêmica, mas ainda não tinha de fato ali uma aplicação prática e não tinha conteúdo nem disponível para estudar, era uma coisa que a gente chama de estado da arte, né. Exatamente. E a mudança foi muito rápida, né? Foi muito rápida. Porque Vem sendo muito rápida, na verdade. se você parar para pensar que hoje, passados, 14 anos, né, que eu comentei que no meu caso foi em 2012, a gente está aqui fazendo uma live sobre isso, né, então realmente é algo aí bem, você parar para pensar: "Ai, nossa, mas passou muito tempo". Não, 12 anos em tecnologia dá para você, fazer, novas tecnologias e mudar formas de trabalho. Dá para criar empregos e descriar empregos, né. 10 anos em tecnologia é muita Cara, coisa. não precisa nem muito longe, né? Se a gente pensar que a pandemia foi em 2020 e de 2020 para cá, as coisas já mudaram tanto em 4 anos, mudaram Exatamente. muito, absurdamente muito, né? Você fala: "Cara, sei lá o que que vai ser daqui para frente, Não, qual a velocidade que tá tudo mudando". tá uma loucura. Então, mas, queria só trazer essa divagação aí pra mesa. Pode seguir, por favor. Mas é isso basicamente, Diva, que eu queria mostrar, assim, eu acho Uhum, que a parte do Entra que é legal, a parte tem muita coisa, né, você tem um outro uhum. portal só de segurança, vou até mostrar aqui, que ele é só de segurança, só essa questão do Defender que você consegue mexer aqui, mas, eh, ele vai ele vai direcionar ali para a questão do Defender mesmo, né, que a Microsoft chama, Uhum, que é a parte de Endpoint Security. E aí você pode trabalhar com Threat Intel aqui dentro, você pode trabalhar com, com classificação de documentos, classificação de e-mails, você pode olhar para a questão de phishing, né, rastreamento de mensagens, você pode olhar para CASB, você pode olhar para uma série de outras coisas que aí é engraçado, né? Aí é um portal só de segurança, como se os outros dois também não fossem. Mas esse aqui é um portal só de segurança deles. Mas Enfim. esse é só de segurança. Esse é só de segurança, né. Mas enfim, a gente tem essas aplicações aqui da Microsoft. É muita coisa, né, mas quando a gente olha e eu vou até mostrar aqui, era o que eu ia mostrar do bônus. Quando a gente olha Opa, bônus a gente gosta. não sei se você já viu essa maravilha. Uau, que Essa aqui é do demais, Ibras cara. PD. É, Ah, a de gente Brás PD é muito bom. eu trouxe aqui só os até setembro, eu não sei se eles tiveram uma outra atualização, mas os incidentes só do ano passado, de vazamento de dados. Isso, assim, com repercussão, né, a gente sabe que fora isso teve uma Ah, série de sim, outras padarias claro. que sofreram também. Mas quando a gente olha para isso, a gente fala: "Cara, quanta coisa a gente ainda tem para estudar, para correr atrás", né, que é uma coisa que a gente fala muito quando a gente fala de soft skill até, né, Exato. como a gente precisa gostar de estudar, porque as mudanças são tão rápidas, e os atacantes eles estão
sempre estão ali, né? A gente brinca que atacante não precisa abrir solicitação, atacante não tem hora de trabalho, atacante simplesmente vai lá e faz, né? Opa. Então, a gente é assustador, né? Então, é muita coisa para estudar. Então, a gente acho que tem um longo caminho aí. A Microsoft é um dos pontos, né, que a gente abordou aqui, mas tem uma série de outras grandes ferramentas de segurança, grandes players, e muita coisa para ser feita, né? Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de redes, a gente está falando de CIEM, a gente está falando de logs, a gente está falando de automação, a gente está falando de DLP, a gente está falando de uma série de brincadeiras aí que a gente tem, né? E além de ter muitos ataques, a gente tem muitos gaps. Uhum. Então, assim, a conta não bate, né? Isso aqui foi divulgado ano passado, esse estudo, da quantidade de profissionais de cyber que faltam no mercado. Então, assim, lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com aquele running for the sugar, né? Que é o, pô, tem vaga, tá pagando bem, vou para lá, né? Então, dá até Uhum. medo também de divulgar, às vezes, esses números, mas a balança é, tipo assim, muitos dados sendo gerados hoje em dia, absurdamente dados, né? Diferentes plataformas, dispositivos, local, dado em trânsito, né? Geração de dados. E a gente tem um gap muito grande de profissionais de segurança. E aí tem uma série de coisas, né? Tem questão de curso, tem a questão de estresse, tem a questão de ter sido há um tempo atrás uma área até predominantemente masculina, né? Agora a gente tem mais mulheres entrando e as mulheres acabavam ficando até com um pouco mais receosas às vezes de entrar. Tem uma série de fatores aí que influencia isso. E a gente tem muito estudo, o tempo todo precisando estudar muito. Então, você pega a Microsoft, por exemplo, que muda o nome da ferramenta a cada 6 meses, confunde, né? Então, lançando ferramentas no roadmap, você pega o roadmap ali das fornecedoras, elas lançam ferramentas, lançam features, lançam plugins, lançam API, lançam o tempo todo. IoT e conexão, e você tem que estar protegendo ali, né? Então, é necessário sempre muito estudo, assim, é uma loucura o quanto a gente estuda, né? Mas é gostoso, a gente Verdade. gosta, né, no final. Esse número de 3,4 milhões, ele é bem chocante, né, porque se você parar para pensar que tem países que não têm isso de população, né, Pois é, então daria para criar um país novo, né, um país só de profissionais de cybersecurity. segurança. Fazer um grande Big Brother, Pra falar colocar isso todo aqui mundo ali. ó, esse aqui é o meu país cybersecurity, né, então pode ser bem Até pro Brasil, interessante, né, né. até pro Brasil, é um número que assusta, né, você bate o olho e fala: 300 mil. É. Então, nosso gap, né, o do Brasil seria de 300 mil profissionais. Se a gente pegar o programa, né, que acabou de sair, o Hackers do Bem, eles têm uma perspectiva de, se não me engano, 70 mil profissionais. Isso. Então, se você Não parar mata, que não supre, não tem como. não resolve. E assim, eu acho também que é uma coisa que também não pode se ter tanta pressa, porque vamos pensar no cenário real, né, de cibersegurança. Você pega as próprias escolas, não existe matéria de segurança ainda. Não, Fundi 1, Fundi 2, média. Os jovens, eles não precisam se preocupar com isso na cabeça deles. Como que vai gerar um profissional de algo que eles não sabem que existe? exatamente. Então, tipo, o cara terminou o ensino médio, o que ele vai fazer? Ele vai, a princípio, ir para os cursos ali que possuem nas faculdades. Uhum. E até os próprios cursos de tecnologia, você pegar assim, eu fiz engenharia da computação, mas você pega ciência da computação, você pega análise e desenvolvimento de sistema, você pega. Geralmente tem uma matéria de segurança no curso inteiro. Eu fiz redes, né, em redes a brincadeira é um pouco diferente. Eu tive 3 semestres de Correu segurança, bastante. mas foi a primeira vez ali que eu tive contato com esse tipo de conteúdo, né. Gostei, me apaixonei, tanto que, né, hoje eu tô aqui, mas foi a primeira vez que eu estudei aquele conteúdo. Então, é algo que
talvez, se fosse me apresentado mais cedo, eu teria gostado mais cedo, teria por um outro caminho, teria se aberto uma outra possibilidade. Então eu gosto muito desses programas que procuram levar para as escolas, esse conhecimento, que Dizer eu que acho que existe, né? dizer que tipo: "Olha, tem essa área aqui, né, você não precisa só fazer X ou fazer só o Y, tem esse outro aqui também". Exatamente, exatamente. E é com o tempo, né? É que nem quando a gente fala sobre conscientização. Não tem como você pegar uma empresa que tem ali 5, 6 mil funcionários e falar assim: olha, do dia para a noite vocês vão saber o que é segurança. Vocês não vão mais clicar em phishing, vocês não vão mais colocar uma senha simples, vocês não vão mais. É tempo. Você não vai pegar um adolescente e falar para ele: olha, a partir de agora você não vai mais compartilhar tua senha com o amiguinho. Né? É fazer aquela questão lá da fortaleza, né? Você pegar e mostrar para ele do porquê que precisa da segurança, da importância dos dados, do porquê que precisa ser seguro, né? Tem todo um contexto ali, né? E a mesma coisa se dá para um profissional. Você não vai suprir um gap de 300 mil em um ano. Talvez nem 5. Exatamente. Exatamente. Então é um trabalho árduo que a gente tem pela frente, né? É um trabalho gostosinho aí. Mas eu acho que no final acaba sendo gratificante, assim, quando você começa a perceber que você está na empresa e que a empresa tá olhando para a segurança como algo executivo, né? Segurança como business, realmente mostrando o seu valor, eu acho que você começa a perceber que está fazendo sentido. Né? Agora sim a gente vai ter ali o incentivo que a gente precisa, agora sim o meu negócio vai olhar para a segurança de uma maneira especial, né? Agora sim eu vou conseguir que os meus colaboradores entendam que a segurança é algo primordial ali dentro do nosso contexto, né? Não só no contexto, quando a gente fala de business, né? Mas no contexto da vida no geral. Super polêmico, né? A gente entrou para falar de Achei Microsoft polêmico, e no final a cara. gente falou sobre Achei assuntos polêmico, assim, paralelos. adorei 5 Até uma animação. estrelas. A Você já viu aquele meme? Se eu pudesse dar 10 estrelas, eu te daria 2. Não é o caso aqui, não se aplica. Bom, Gabi, primeiramente eu adorei receber você aqui com a gente, foi incrível, né, eu acho que você trouxe vários temas aí, bem relevantes para a nossa comunidade. Bom, pessoal, a Gabi deixou os contatos dela aí na tela, tem um QR Code que ela me garantiu que não é malicioso. Então, apontem o celular sem medo. Quem for um pouco mais ressabiado, tá passando as redes dela aqui embaixo também para vocês seguirem. Curtam, né, as redes da Gabi, manda uma mensagem para ela, diz que foi legal, deixem amor, deixem carinho, deixem gratidão, deixem perguntas, né? Por exemplo, galera meio tímida aqui hoje, e eu sei que a galera é tímida, porque às vezes depois vocês vêm no meu inbox e falam: ó, eu assisti lá, eu adorei, viu? Eu sei bem como vocês são, tá bom? Mas tudo bem. Não quis, vai lá, deixa uma mensagem de amor, de carinho para a Gabi, deixa uma mensagem de amor e carinho também para mim. Se inscrevam aqui no canal, na Twitch, para poder acompanhar as nossas lives. Quem perdeu aqui, eu vou repostar essa live no YouTube também, tá? Então, não tem desculpa para falar: "Ai, perdi", não tem problema, tem aqui, tem no YouTube, pelo amor de Deus, hein? Bom, pessoal, é isso. Chá da tarde seguro. A gente está encerrando por aqui agora. Satisfação ter vocês aqui com a gente. E semana que vem tem mais. Gabi, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Obrigado por ter colado aqui com a gente para compartilhar o seu conhecimento. Foi simplesmente, ó, sensacional. Eu que agradeço, Diva. Na verdade, a gente que tem que valorizar aqui o trabalho que você está fazendo. A gente sabe que não é fácil, né, conciliar tudo e estar à disposição aqui e compartilhar conhecimento. E a gente sabe que
compartilhar conhecimento não é simplesmente só compartilhar conhecimento, né? Você literalmente pegar ali um tempinho do seu dia a dia para dedicar para essas pessoas que às vezes você nem conhece. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa, obrigado pela confiança. Agradeço também todo mundo que está assistindo, foi super legal. É isso aí, pessoal. Obrigado aí e até o próximo domingo. Valeu, gente. Bom domingo. Tchau.